A histeria descontrolada das fãs de hoje começou de maneira igualmente ridícula com os Beatles. Mas eu vou contar como tudo aquilo mudou o mundo e para melhor. Não como acontece hoje, que mudou para pior. Meu amigo e minha amiga, quando nos dias de hoje nós assistimos manifestações de debilidade mental nos fãs que acampam hoje 5 meses antes no local onde irá acontecer o show do seu ídolo, né? Seja lá quem for, qualquer pessoa que tenha uma mínima conexão cerebral vê isso e rola os olhos em desalento com tamanha babaquice e irresponsabilidade dos pais por permitirem que os seus filhos envergonhem a família e a sociedade com atitudes desse naipe, né? De ficar acampado 5, 6 meses antes, aquele choro debilóide. Isso não é um fenômeno atual, tá? E muito menos recente. É isso que você tem que saber que eu vou contar nesse vídeo. Já havia histeria coletiva na porta dos teatros e dos estúdios das rádios, onde o Frank Sinatra se apresentava, desde que ele largou o emprego de crooner da orquestra do Tommy Dorsey em 1942, né? E ali depois ele enveredou por uma gloriosa carreira solo, que uma hora eu vou contar a respeito disso por aqui. Também teve o Elvis Presley, cara, que ampliou essa histeria ainda mais, cara, quando ele passou a ser mais conhecido a partir de 1954 nos Estados Unidos. Só que aquilo que nós podemos realmente considerar como a histeria, né? A histeria completamente descontrolada atingiu níveis muito acima dos padrões daquela época, do passado, quando veio a década de 60. Mais precisamente, quando surgiram os 4 cabeludos de Liverpool, né, a atiçar os hormônios femininos e também fazer com que os queixos dos homens caíssem por cima dos seus sapatos. Óbvio, eu estou falando dos Beatles. Obviamente que tal histeria começou na Inglaterra, a partir do momento em que o quarteto apareceu pela primeira vez na TV britânica, né, em transmissão nacional, aquela coisa toda. Se eu não me engano, foi em outubro de 1963. Naquela época foi o início de um fenômeno mundial que continha sempre os mesmos elementos por parte das fãs. Um barulho ensurdecedor causado por centenas ou milhares de gritos de adolescentes, né? Todo mundo aos berros, né? Claro que centenas e milhares, dependendo de onde a banda estivesse, evidentemente. Mas uma quantidade absurda de doces e bichinhos de pelúcia que eram atirados ao palco. E claro, com aquele descontrole emocional que levou, inclusive, inicialmente a classe política britânica a ficar quase que alarmada com os rumos da juventude na Grã-Bretanha naquele tempo. Eu nem preciso dizer que tudo isso se repetiu em praticamente todos os países da Europa naqueles tempos, só que tudo isso atingiu uma escala global quando esse mesmo fenômeno com os Beatles aconteceu no país até então considerado o centro do mundo, os Estados Unidos. Foi lá que, para os caras da banda, cara, o barulho era tão absurdamente alto
que eles não conseguiam sequer ouvir o que era cantado e tocado por eles mesmos nos palcos, cara. Ficou claro ali que jamais uma banda tinha gerado um nível de entusiasmo tão descontrolado quanto os Beatles. Não importava que tudo havia surgido lá na Inglaterra, como eu falei, e se espalhado pela Europa, e que os Beatles já tinham, inclusive, quando eles foram para os Estados Unidos, já tinham lançado o disco de estreia, o Please Please Me, e We The Beatles, né? Também não interessava que eles já tinham 3 compactos em primeiro lugar nas paradas britânicas, que eles já tinham, inclusive, se apresentado no mais famoso programa de variedades, vamos dizer assim, da TV britânica, que era o Sunday Night at the London Palladium. Nada disso importava, porque foi nos Estados Unidos que essa febre se espalhou para o restante do planeta inteiro, já que as transmissões de TV e rádio americanas, cara, elas dominavam toda a influência do que as suas programações exerciam nas audiências dos outros países, né, dos veículos de comunicação mundiais, e influíam também decisivamente na cultura de quase todos os países desenvolvidos daqueles tempos. Ou você acha que a Jovem Guarda surgiu aqui no Brasil do nada? Claro que não. Existem inúmeros documentários em que grandes astros que nós conhecemos até hoje, do Bruce Springsteen ao Bono, todos esses astros, eles relatam o impacto nas suas vidas a partir do momento em que eles ouviram canções como I Want to Hold Your Hand. Só para dar um exemplo. E eu já vou explicar por que eu citei essa música agora. Cada um desses astros revela ainda, com os olhos de espanto, os gritos que eles deram, as ordens para que seus pais aumentassem ou o volume do rádio ou o volume da televisão. Eles lembram ainda das lágrimas que rolaram naqueles momentos mágicos em que eles tomaram contato com a música dos Beatles, com a imagem da banda, e que foram fundamentais para que cada um começasse a sua própria carreira na música. Todos os entrevistados relatam que foi uma experiência sensorial que eles jamais esqueceram e nunca vão esquecer, e que mudou a vida não apenas de cada um deles, cara, mas de toda uma geração. E isso, essas mudanças, continuaram pelas gerações seguintes. Quando I Want to Hold Your Hand estreou nas rádios americanas, se não me falha a memória, em 13 de janeiro de 64, e fez com que o compacto, nos 4 dias seguintes, vendessem quase 500 mil de cópias, levando inclusive o álbum Meet the Beatles, que tinha sido lançado nos Estados Unidos depois de algumas semanas mais tarde do lançamento da música. Esse álbum acabou indo parar no primeiro lugar de todas as paradas americanas. Aliás, esse é o único disco que me falta aqui na minha coleção, essa edição americana, né? Eu não consegui encontrar ainda nem em CD e muito menos em LP. Uma hora eu vou encontrar. Mas aí, então, o sucesso do compacto de I Want to Hold Your Hand e do Meet the Beatles foi uma coisa absurdamente estrondosa dentro do mercado americano. E aí, esse sucesso avassalador fez com que estivesse montado o cenário perfeito, cara, para a primeira turnê dos Beatles, né, os 4 cabeludos de Liverpool, pelos Estados Unidos. E aí eles desembarcaram pela primeira vez nos Estados Unidos, se eu não me engano, em 7 de fevereiro de 64, tendo mais de 5 mil fãs desesperadas,
saudando a banda aos gritos no aeroporto de Nova York, junto com um batalhão de 200 fotógrafos e repórteres e quase 200 policiais. Dá para você ter a dimensão disso nesse livro aqui, ó, que é espetacular, que é 1964, Os Olhos do Furacão, do próprio Paul McCartney. É um livro de fotos do arquivo pessoal do Paul McCartney, retratando essa chegada dele, da banda aos Estados Unidos. Olha aqui, ó, tem umas fotos sensacionais, até então inéditas, tudo do acervo do Paul McCartney, cara. Olha aqui, ó. Tem inclusive uns textos do próprio Paul McCartney contando o que aconteceu nessa turnê que eles fizeram. Tem ensaios, inclusive, de historiadores e sociólogos explicando esse frenesi que aconteceu nos Estados Unidos. Olha só, é uma edição muito luxuosa. Olha aqui, ó. Tem umas fotos lindas, cara, e todas exclusivas, olha aqui, ó, do acervo pessoal do Paul McCartney. É um livro sensacional, não apenas para quem é fã dos Beatles, mas para quem quer entender como a música pop influiu e influi na sociedade americana. E claro que aqui você pode adquirir esse livro com um benefício sensacional. Aqui na descrição do vídeo, você vai clicar no link correspondente e na hora de finalizar a compra desse livro, você vai preencher o cupom de desconto com o tradicional Regis Tadeu Indica. Tudo junto. E aí você então vai comprar esse livro com um desconto sensacional. É um livro incrível que você tem que ter na tua biblioteca. Inclusive para você mostrar para os seus filhos, ler com tudo com muita atenção. Eu recomendo muito que você adquira esse livro, tá? Não perde essa oportunidade. Então, meu amigo e minha amiga, quando os Beatles chegaram nos Estados Unidos, desembarcaram lá, e detalhe, eles desembarcaram lá 2 meses depois do assassinato do presidente John Kennedy e no meio de um clima de medo e tensão muito grande, cara. Tanto pela escalada da guerra do Vietnã, que estava ficando muito complicada para os Estados Unidos, como pelos confrontos, cara, em relação aos movimentos dos direitos civis, cara. Sem contar que na época nos Estados Unidos havia uma crise econômica. Só que tudo isso foi esquecido por alguns dias depois que os Beatles desembarcaram nos Estados Unidos. Aí no dia 9, eles compareceram ao lendário programa Ed Sullivan Show. O Ed Sullivan era o mais famoso apresentador de TV da época. O programa dele era o mais assistido dentro do cenário televisivo americano, e ele recebeu os Beatles muito a contragosto, cara, porque ele detestou a banda e os caras desde o início, desde que as músicas começaram a tocar na rádio. Só que era um sucesso tão avassalador que ele não teve como. Ele recebeu os Beatles no programa dele. E quando isso aconteceu, cara, lá no dia 9, foi a audiência mais estapafúrdia que o programa teve em todos os tempos. Quase 74 milhões de telespectadores assistiram à apresentação dos Beatles, que durou uns 10 minutinhos, porque lá a banda tocou 5 músicas ao vivo. Eles tocaram All My Loving, Till There Was You, She Loves You, I Saw Her Standing There e, claro, I Want to Hold Your Hand. E essa audiência, cara, foi um recorde até então impensável para os padrões americanos da época, cara. E essas apresentações, se você tiver a oportunidade de ver por aí, não deixa de pegar esse DVD aqui, ó. Eu tenho DVD aqui, ó. Deve ter em Blu-ray por aí, não sei se tem no serviço de streaming, que são 4 DVDs, tá? Com todo o programa daquele dia, com todas as outras atrações, entrevistas, blá blá blá, e tem aqui
a apresentação dos Beatles. Isso aqui é o programa completo. Isso aqui é um verdadeiro documento histórico que eu recomendo muito que você casse aí na internet, nos sebos, no serviço de streaming, sei lá onde você vai atrás disso. Mas assiste, porque é um documento histórico inacreditável. E aí, meu amigo e minha amiga, quando eles voltaram, né, quando os Beatles voltaram para a Inglaterra, no dia 22 de fevereiro, os Estados Unidos ficaram diferentes, pois havia sido plantada, cara, uma semente de uma revolução cultural, cara. Juntamente com aquelas mesma semente que tinha sido plantada, cara, com o surgimento do Elvis. E foi uma revolução cultural sem precedentes, não apenas nos Estados Unidos, como no mundo inteiro. Para muita gente, tudo que aconteceu dali em diante foi a extensão de algo ainda que ainda é um mistério. Inclusive, eu vou fazer alguns vídeos a respeito disso lá no meu clube de membros VIP, que você sabe que é um local que tem um material exclusivíssimo, inédito e que só os sócios podem ter acesso. Claro que tem séries novas, tem Aposto que você não sabe exclusivo, cara. Tem descontos ainda maiores dos nossos parceiros. Você pode assistir a shows gratuitos, frequentar bastidores. Dependendo do plano, você pode ter acesso a um grupo de WhatsApp em que você vai ter contato diário e em tempo real comigo. Então, aqui na descrição do vídeo, clica em Seja Membro, escolha o seu plano e você vai ter acesso a esse material exclusivo. Eu vou fazer muito em breve um vídeo explicando mais detalhes a respeito dessa revolução, para você inclusive assistir com seus filhos, cara, para você entender o que está acontecendo, que é um reflexo do que rolou no passado. Agora, com o passar das décadas, os fãs não mudaram o seu modo de controlar o seu entusiasmo por seus ídolos. Quer dizer, controlar é uma força de expressão, que eles continuam sem qualquer controle emocional. Olha o que está acontecendo com as fãs da Taylor Swift agora, né? Aliás, eu vou falar disso, vou falar a respeito disso em breve aqui no canal. Todas as fãs continuam agindo de maneira descontrolada, sem qualquer tipo de equilíbrio emocional. No jogo desesperado para dirigir a sua paixão num campo dominado pela irracionalidade, fãs reunidos em uma mesma circunstância, né, se tornam um time sem qualquer categoria, sem qualquer tranquilidade, ajudando inclusive a criar a velha imagem, ou melhor, perpetuar a velha imagem de estupidez que a gente conhece até hoje. Não importa se no Brasil, na Croácia, nos Estados Unidos, não importa. Chegar perto de uma reunião de fãs é presenciar um empate entre o descontrole e a histeria. E nesse empate, meu amigo, não tem nenhuma decisão por pênaltis que seja possível resolver. E tudo isso começou com os Beatles, cara, e com aquela história, aquela histeria igualmente ridícula, só que lá atrás, no passado, isso ajudou a mudar o mundo e para melhor. Pois bem, meu amigo e minha amiga, essa é a minha opinião a respeito dessa histeria descontrolada que a gente tem na sociedade nos dias atuais e que isso começou exatamente com os Beatles. Aqui nos comentários, coloca aqui a sua opinião a respeito desse assunto, tá bom? E também não esqueça de fazer a sua inscrição aqui no canal, não esqueça de clicar aqui no link para adquirir esse livro espetacular, que é o 1964, Os Olhos do Furacão, com fotos e textos do próprio Paul McCartney. E claro, clicar aqui embaixo em Seja Membro para que você se torne sócio do nosso exclusivíssimo Clube de Membros VIP, tá bom? Então um abraço, saúde para você, para sua família e seus amigos e até a próxima.